Quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, está muito fácil afirmar nos dias de hoje que existe sim um aumento perceptível na adesão a Flávio Bolsonaro como nome viável para a presidência da República em outubro de 2026, tá? Hoje ele é pré-candidato, ali para começo de março deverá ser a convenção nacional do partido para legitimá-lo como candidato. E obviamente, se hoje o crescimento de Flávio é visível, em outubro certamente estará muito acima. Isso não é uma torcida aleatória, não se trata mais apenas do sobrenome do capital político herdado por ele, mas de uma construção própria, marcada por preparo, disciplina e leitura estratégica do momento histórico que o Brasil atravessa. Flávio passou a ser visto por uma grande parcela, uma parcela crescente do eleitorado, como alguém que aprendeu na escola política mais dura possível, que foi a escola de Jair Messias Bolsonaro. Ele sabe os caminhos que Jair Bolsonaro teve que caminhar para chegar onde chegou. Porque Jair Bolsonaro conheceu todas as possíveis pedras no meio do caminho e superou a todas. Hoje, claro, Jair Bolsonaro é considerado por todos os apoiadores o melhor presidente que o Brasil já teve. E essa formação a Flávio Bolsonaro não se resume apenas em ideologia, mas envolve uma resistência à pressão institucional, enfrentamento de narrativas hostis, que é papel da imprensa, e compreensão real do funcionamento do poder, algo que não se aprende em manuais acadêmicos, em escola, mas no campo de batalha político. Ele, como senador, ele já conhece os meandros, os bastidores do poder. Esta percepção se acentuou de forma clara após o discurso que ele fez ontem lá em Israel, em inglês, diante de uma plateia internacional. Ali, ele não apenas demonstrou preparo técnico e domínio de linguagem diplomática, além de presença, como também expôs, sem rodeios, o péssimo desempenho do atual mandatário brasileiro no cenário internacional, apontando o viés antissemita presente na postura do presidente do Brasil, declarações negativas contra o governo de Israel, algo que, obviamente, constrange o Brasil no exterior. Mais do que uma crítica pontual, o discurso deixou explícito aquilo que muitos brasileiros sentem, mas que raramente vêm representados, principalmente fora do Brasil. A defesa das raízes judaico-cristãs aqui no Brasil foi muito importante. A civilização ocidental, os valores que sustentam a liberdade e a democracia, a identidade nacional, tudo isso foram pontos importantíssimos levantados por Flávio Bolsonaro, em que a plateia ouviu atentamente. Ao fazer isto em solo israelense, Flávio Bolsonaro não falou apenas como político, falou como um porta-voz, digamos assim, de uma parcela muito grande aqui do Brasil, que se recusa a ser envergonhada internacionalmente. O resultado é evidente. Flávio Bolsonaro deixou de ser visto apenas como filho do maior líder político do Brasil, para ser percebido como um herdeiro político no sentido mais profundo do termo. Alguém que observou o trabalho do pai, observou os ensinamentos, alguém que amadureceu sob pressão e que começa a se apresentar como uma alternativa real. Uma alternativa preparada e alinhada com aquilo que seus eleitores esperam de um futuro presidente do Brasil.
Então, eu penso que estamos muito bem servidos, né? E, obviamente, que toda cautela se faz necessário para que Flávio Bolsonaro, tão logo confirmado como candidato, saiba escolher quem será seu vice, para não cair em armadilhas. Vejam só que ontem mesmo Ronaldo Caiado, dito de direita, se desfiliou do União Brasil e agora está afiliado ao PSD de Gilberto Kassab. Então o PSD, desculpem, já tem Caiado, tem o Eduardo Leite, Ratinho Júnior, todos possíveis pré-candidatos. Por isso que é difícil apontar um nome e falar, esse é bom para ser o vice. Não, tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado, saber ouvir opiniões, né, para chegar à conclusão de quem deverá ser seu candidato a vice. Né? Muito bem. Agora, eu queria dizer o seguinte, mudando de assunto. Nós vivemos num Brasil onde hoje se fala mais na brutal tortura que 3 jovens muito mal educados por seus familiares praticaram contra um pobre animal denominado cão-orelha. Os ataques foram tão cruéis e por pura diversão e ódio, diga-se de passagem, que o pobre cão teve que ser sacrificado. Brincadeira cruel, principalmente contra um animal indefeso. Mas por que esse assunto virou manchete em todos os jornais? Será porque 2 dos jovens fugiram para os Estados Unidos, ungidos por seus pais, que terão que responder na justiça pelos crimes dos filhos menores? Ou porque os escândalos políticos e econômicos já se transformaram em rotina na vida dos brasileiros? Vamos colocar o anúncio aqui, a manchete do cão, porque políticos brasileiros já se acostumaram. Claro que os assuntos não se misturam, são assuntos completamente diferentes. Porém, a hierarquia de escândalos revela muito mais sobre o país do que o fato isolado em si. O choque moral seletivo virou refúgio confortável num Brasil exausto, onde indignar-se com um episódio trágico, legítimo, sem dúvida, é emocionalmente mais simples do que encarar um sistema político corroído, escândalos financeiros recorrentes e uma elite blindada pela normalização do absurdo. A comoção instantânea, no caso cão-orelha, funciona como um alívio emocional intenso. Ocupa o espaço do noticiário, mobiliza emoções e, sem perceber, alivia a pressão sobre temas que deveriam estar no centro do debate político. Esse é o papel da imprensa quando quer abafar determinados assuntos, principalmente os que incomodam os poderes políticos. Agora, quando o contrato do escritório ligado a Ricardo Lewandowski com o Banco Master, como foi aí anunciado, quando esse contrato veio à tona, logo após sua nomeação para o Ministério da Justiça, o governo correu para se descolar do problema. Disse que ignorava o vínculo, como que se contratos milionários simplesmente surgissem do nada, e tratou o assunto como um ruído administrativo menor, desses que se resolvem com uma nota seca e um olhar para outro lado, fingindo que aquele não existe. Mas o silêncio durou pouco, porque Brasília tem memória muito curta para o que convém e língua muito solta para se comprometer, ou melhor dizendo, para o que compromete. Eles não querem se comprometer. Pouco depois, o clima azedou de vez quando o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele resolveu abrir a boca e falar sem rodeios. Disse o seguinte: o Inácio teria recebido Daniel Vorcaro no escurinho do cinema, como a gente costuma dizer,
com direito a gesto de afago, a famosa mão na cabeça, né, por 4 vezes, enquanto, em público, fazia discurso duro contra supostos defensores do Banco Master. Segundo o fuxico da imprensa, Daniel Vorcaro esteve sim no Palácio do Planalto em 4 ocasiões entre 2023 e 2024. Essa acusação caiu aí como uma fofoca, uma bomba de corredor, que todo mundo finge desprezar, mas ninguém deixa de comentar, querem saber mais. Quem foi que disse? Quem foi que falou? Onde você ouviu isto? Afinal, não era apenas o banqueiro que aparecia na história, era o contraste entre o discurso oficial do Palácio do Planalto e os discursos discretos, ou os encontros discretos, que começavam a chamar a atenção. Aí, na sequência, veio a tentativa de apagar incêndio lá no Judiciário. Por quê? O ministro Moraes negou qualquer encontro com o ex-presidente do BRB, né? O Paulo Henrique Costa, e com o próprio Vorcaro, que também se encontrou com ele. Esse encontro aconteceu lá na mansão de Daniel Vorcaro, em Brasília, onde o ministro Moraes esteve presente. E também estava presente o dono do BTG. Né? Muito bem. A negativa foi formal, objetiva, mas não encerrou o assunto. Pelo contrário, o site Metrópolis, que divulgou a informação, que revelou a história, reafirmou a apuração mesmo depois da negativa de Moraes, mantendo no ar aquela sensação incômoda de que alguém, em algum lugar, não estava contando tudo. A não ser que alguém deixou ou tenha deixado de depositar o Pix. Né? Como se não bastasse, surgiu a notícia de um almoço secreto entre o Inácio e o Moraes, justamente no auge da crise do caso Master. Nada de agenda oficial, nada de registro público, apenas a confirmação de que os dois se encontraram longe dos holofotes. Em Brasília, almoço sem agenda não é detalhe, é recado. E o recado parecia claro. Quando o barulho fica alto demais, resolve-se no privado. É mais fácil, né? E, claro, aquilo que não se quer explicar com o público se esconde, porque ali, nesses encontros, pelo menos, o assunto vai descarga abaixo. Eu ia mudar o termo, mas esse é o termo correto. Ali eles jogam tudo ralo abaixo. Confessam os segredos entre um almoço, uma lagosta, um vinho caro, e depois, né, deixam entrar no esquecimento, na cabeça deles. Por fim, os registros oficiais trataram de fechar o enredo com uma chave de ouro. Daniel Vorcaro esteve também no Planalto, como foi dito agora há pouco, por 4 vezes, né? Mas houve outras visitas também, que aparecem no sistema do Palácio do Planalto, mas sem detalhar com quem falou ou o que foi tratado. E esse fato é o tipo de informação que sozinha poderia passar despercebida, mas que, somada a contratos revelados e visitas feitas anteriormente, encontros que já foram negados, almoços secretos e discursos contraditórios, ganha outro peso. No fim das contas, o caso Master foi deixando de ser apenas um problema bancário para virar um fuxico institucional daqueles difíceis de abafar. Um enredo em que todo mundo diz que não sabia de nada, que não viu nada, que não estava lá, enquanto, na verdade, os registros, as agendas ocultas e as versões desencontradas insistem em contar uma história bem diferente nos bastidores de Brasília. Agora, quando você assiste integrantes do Executivo e do Judiciário em confrarias de portas fechadas, como uma verdadeira sociedade secreta, é porque os interesses públicos já dependem do privado, ou vice-versa.
para ludibriar evidências que não se sustentam mais na obscuridade. Essas reuniões, certamente sem transparência alguma e fora do escrutínio público, reforçam a noção de que essas interações não obedecem às regras normais da democracia, onde decisões deveriam ser públicas, justificáveis e fiscalizáveis. Quando autoridades se escondem para decidir, é porque a legalidade já não se sustenta sozinha. A narrativa pública já está em risco e o poder passa a operar mais por conveniência do que por lei. Quando percebemos aí que o chefe da Polícia Federal operava como consultor de uma massa falida como o Banco Master, que o ministro do Supremo advogava em causa própria e ainda advoga em causa própria nesse escândalo financeiro, e que o chefão do banco se reúne secretamente com quem governa o Brasil, tudo isso deixa de ser ingenuidade, né? Não podemos ser ingênuos para acreditar que isso seja uma simples coincidência, muito pelo contrário. É tudo calculado. O que se revela é um arranjo de sobrevivência mútua, onde cargos públicos viram escudos privados e a lei passa a ser instrumento seletivo, mas não uma regra geral. O que vemos hoje são instituições que deveriam se fiscalizar, mas se protegem. Poderes que deveriam ser independentes, mas estão acomodados. E a transparência, que deveria ser aberta, né, está virando o quê? Inimiga da população. Não é mais o Estado servindo ao cidadão, mas o cidadão pagando a conta de um consórcio de conveniências, mantido por reuniões a portas fechadas, decisões opacas e narrativas cuidadosamente fabricadas para ganhar tempo, até que a verdade, insistente como sempre, bata à porta e já não possa mais ser abafada. Quando a Comissão de Ética Pública da Presidência da República autoriza um ex-ministro da Justiça como Ricardo Lewandowski, chefe da Polícia Federal, a retornar à vida de advogado, sem cumprir a tradicional quarentena de 6 meses, o recado é cristalino. Significa dizer que a ética deixou de ser princípio e passou a ser exceção negociável. A norma continua existindo no papel, mas sua aplicação depende de quem está saindo do cargo e principalmente de quem será beneficiado pela pressa. E nesse contexto, a chamada porta giratória deixa de ser metáfora e vira método. O poder não é encerrado com a exoneração. Ele apenas troca o crachá, levando consigo informações sensíveis obtidos como ministro da Justiça, leva com ele relações estratégicas e influência acumulada no exercício do cargo público. Então não se trata de presunção de culpa, mas de algo ainda mais grave, a normalização do conflito de interesses, legitimada por quem deveria justamente evitá-la. E é assim que está o Brasil. São escândalos atrás de escândalos, notícias ruins atrás de notícias ruins, que acaba fazendo com que o Brasil tome conhecimento a nível nacional da tortura de um pobre animal como o cão-orelha. Né? Por quê? Porque sabemos que, politicamente falando, nós brasileiros ainda estamos de mãos atadas, a menos que comecemos a reagir de forma prática, colocando o pé na estrada, como a caminhada do Nicolas, né? Mas sem perder o foco, sem ficar esperando que alguém venha puxar o cordão de uma maneira espetaculosa, porque isso não vai acontecer. A partir do momento em que percebermos que existe uma possibilidade de executar um ato, temos que abraçar essa possibilidade. A partir do momento que tivermos chance, temos que abraçar essas chances, para tentar, sim, colocar o Brasil no rumo certo. E para evitar que, quando chegar outubro, tenhamos surpresas desagradáveis. Não por falta de votos a Flávio Bolsonaro, mas por outros motivos, e vocês bem sabem.
Não é isso? Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes. Se inscrevam no canal, chamem seus amigos aqui para me acompanhar no Terra Brasilis News. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.